Fala, fiel torcida corintiana! Sejam todos bem-vindos à TV Diário do Timão. Eu sou o professor Lucas e estamos aqui para mais um Almoçando com a Fiel, tá? A partir de hoje, o Almoçando com a Fiel será ao vivo, todos os dias às 13 horas. Beleza, pessoal? Então, no dia de ontem, na minha opinião, tivemos um marco histórico no Corinthians, que foi a ocupação dos torcedores no Parque São Jorge. Olha a palavra que eu estou usando, ocupação e não invasão. O Corinthians é nosso, tá? O Corinthians é do povo. A gente precisa acabar com essa história de que o Corinthians é da elite, que o Corinthians são dos sócios vitalícios, que eles fazem o que querem lá dentro. E a grande briga do torcedor ontem foi a votação de um novo estatuto, a reconstrução de um estatuto do clube. Tá? Ninguém aguenta mais esse estatuto defasado, antigo, com sócio vitalício mandando e desmandando no clube. Para você terem uma noção, se o Augusto for mesmo impeachmentado, empichado, tá? O que é que vai acontecer? Será convocado uma nova eleição. Essa nova eleição só poderá participar sócios vitalícios, tá? Então, meus queridos, meus irmãos corintianos, é mais do mesmo, tá? É mais do mesmo, não teremos novidades. Como não temos novidades na nomeação de cargos diretivos do Corinthians pelo Osmar Stabile, presidente interino, né? Ele anunciou Nenê do posto. Ele anunciou Nenê do posto como diretor da divisão de base do Corinthians. Você acredita nisso? Nenê do posto como diretor da divisão de base do Corinthians. Quem é Nenê do posto na fila do pão? O que que Nenê do posto entende de divisão de base? O que é que Nenê do posto entende de futebol? Sabe? Eu não consigo entender isso. O que é que Nenê do Poço entende de futebol? Nenê do Poço já foi diretor da base com outros presidentes do Corinthians. Seu Roberto de Andrade, seu André Sanches, tá? Então, eu não sei onde o Osmar Stabile está com a cabeça para ele colocar esses caras no departamento de base de futebol do Corinthians. Não sei. O Ale questionou isso a ele ontem, Ale, presidente da Gaviões da Fiel. Ele informou o seguinte: eu estou no mandato tampão. Eu só tenho 2 meses, tá, para gerir, para tentar reformular tudo isso aqui. E como que eu vou fazer isso? Colocando pessoas que já têm experiência. O que que ele fez? Ele colocou o Nenê do posto para ser diretor da base, tá? Colocou para ser diretor financeiro, garantia para ser diretor financeiro, um ex-diretor do clube, que foi diretor do Roberto de Andrade, diretor do André Sanches. Cara, é complicadíssimo isso, né? É complicadíssimo isso. E outra reivindicação que o Ale fez foi: não vamos aceitar empresários na base do Corinthians. E o Osmar Stabile afirmou que não será mais permitido acesso de empresários à base do Corinthians. Inclusive, ele informou que os seguranças estão informados e não autorizarem a entrada de nenhum empresário. Qualquer tipo de conversa de empresário sobre contratação, renovação, deve ser debatido dentro do Parque São Jorge, no 5º andar, na sala da presidência, e não lá dentro do centro de treinamento da base. A nossa situação, ela é crítica. A situação do Corinthians hoje é crítica. Tá? Devemos mais de 2 bilhões. Augusto Melo bate no peito para dizer que ele trouxe bilhões para o Corinthians. Mas cadê esses bilhões? Se o time teve que fazer um empréstimo, o Corinthians ontem fez um empréstimo para pagar o salário de maio. Você sabia disso? O corintiano ontem fez um empréstimo para pagar o salário de maio. E deu como garantia bancária, para diminuir o juro desse empréstimo, a verba do Campeonato Paulista de 2026. Foi isso que aconteceu para poder pagar os salários. Porque o time preferiu, com a verba que tinha em caixa, teve que pagar o Profut. O Profut é um programa do governo de dívidas, de pagamento de dívidas, com a redução absurda de juros.
E o Corinthians já estava com 2 meses desse Profut atrasado. Não poderia completar o 3º mês, senão o Corinthians seria excluído do Profut. Tá? O seu Augusto Melo não pagou 2 meses do Profut. É uma parcela de 3 milhões. O Osmar Stable pagou essa parcela na segunda-feira. Ok, beleza, tá quitada. Tá? E depois ele procurou como vamos pagar os atletas. Como vamos pagar o salário dos atletas. Tá? Teve que fazer um empréstimo. Essa é a situação do Corinthians hoje. E tem gente achando um absurdo a torcida ocupar o Parque São Jorge ontem. E eu sou totalmente a favor. O Corinthians é do povo. Não vamos deixar esses caras mandarem no clube fazer o que eles querem. Eles só estão interessados em benefício próprio, no poder para benefício próprio. Você sabia que tinha 1.100 ingressos bloqueados no Fiel Torcedor para o jogo contra o Vitória? Você sabe para quem que vai esses 1.100 ingressos? Cara, se você é corintiano, se você ajuda o clube, você tem que pagar ingresso, cara. Esse é o verdadeiro corintiano, você tem que pagar ingresso. Você não tem que ficar pedindo ingresso, não. E só ingresso de camarote, Fiel Zone, sabe? Só essas coisas top, elite. Não era ingresso para ir para arquibancada ou para ir para o setor leste, onde fica a torcida organizada, não. Tá? É complicado a política do Corinthians. Só que, cara, o Corinthians, um espirro no Corinthians vira uma pneumonia. Um espirro no Corinthians vira uma pneumonia. Uma gota d'água no Corinthians vira uma enchente. Essa que é a verdade. Tem outros clubes de futebol aí devendo bilhões e ninguém fala nada. A notícia é só o Corinthians. Você sabia que um diretor vitalício do Palmeiras foi expulso do clube por assédio sexual? Pois é, isso tá na mídia, é escondido na mídia. Ninguém sabe disso. Tá? Por quê? Porque a mídia não vem a trazer isso a público com a mesma veemência, com a mesma força, com a mesma potência que traz as notícias do Corinthians. Você sabia disso? Imagine se acontece um negócio desse no Corinthians. O tamanho da repercussão que seria. Sabe por quê? Porque o Corinthians é gigante. O Palmeiras não chega nem aos pés do Corinthians. Por isso que tem esse tipo de notícia absurda. Tá? E que ninguém fica sabendo. Não dá em nada. Tá? Imagine se isso acontece no Corinthians. Então, ontem, o Além informou que se o Stable não der conta de garantir suas promessas, reforma do estatuto, proibir empresário na divisão de base, tá? Gerir o clube com profissionalismo, a torcida voltará a ocupar o Parque São Jorge. E outra, vale a pena salientar que não estava ontem no Parque São Jorge só torcedores organizados. Tá? Tinha torcedores que não são de torcida organizada, todas as torcidas organizadas estavam lá, tá? Coringão Chopp, Fiel Macabra, Camisa 12, Pavilhão 9, Gaviões da Fiel, todas estavam lá. E sócios que estavam dentro do clube, o clube do Corinthians é gigante, o clube do Parque São Jorge é gigante. Lá dentro está acontecendo futevôlei, lá dentro está acontecendo treino do futsal, lá dentro está acontecendo natação, lá dentro está acontecendo basquete do Corinthians, que é muito forte, tá? Histórico. Crianças das divisões de base, do infanto-juvenil, do fraldinha, todos treinam lá. Isso aconteceu com o clube em movimento. A torcida entrou e fechou o portão, acorrentou e estendeu uma faixa, fechado por má administração. Simbólica. Tem uma foto linda de cima do prédio, assim, de frente do Parque São Jorge, com essa faixa, tomando o arco, o escudo do Corinthians e essa faixa. Simbólico isso. Muito forte essa ação da torcida organizada. Eu sou completamente a favor. Tá? O Corinthians tem alguns jogadores que encerrando seu contrato no final de 2025. Tá? Giovani, um meio atacante do Corinthians, menino da base, encerra seu contrato agora dia 30 de junho, ok? Esse todos nós sabemos que não vai renovar o contrato. Já foi informado por Fabinho Soldado que ele não vai renovar o contrato. Quais são os outros jogadores? Gustavo Henrique, tá? Bidu, Angileri, Romero, Maicon e Thales Magno. Com qual desses jogadores você renovaria o contrato?
Vou repetir. Giovani, Gustavo Henrique, Bidu, Angileri, Romero, Maicon e Thales Magno. Com qual desses jogadores você renovaria o contrato? Eu só renovaria com o Gustavo Henrique. Para mim é o melhor zagueiro que a gente tem no elenco. Infelizmente precisou fazer uma cirurgia de hernia inguinal, tá? E tá parado por conta disso. Mas é um excelente zagueiro, tá? Mesmo com a idade que tem. Então, para mim, Romero já deu no Corinthians, tá? Romero tá jogando absolutamente nada. Maicon também de empréstimo, para mim já deu. Thales Magno, empréstimo, também para mim já deu. Boa viagem, retorna aos Estados Unidos, tá? Se o Corinthians não... Angileri, cara, que decepção esse lateral, hein? O cara chegou jogando contra o Palmeiras na final do Paulista. Nossa Senhora! Jogou demais. Botou o Estevão no bolso. Depois disso, cara, acabou. Só jogou bem os 2 jogos da final do Paulista. Depois disso acabou, Angileri. Angileri tá jogando nada. Tá? Bidu muito irregular. Muito irregular. O Thales Magno, sem comentários. Né? O dançarino Thales Magno. Porque pra mim ele é dançarino. Não é jogador de futebol. Jogador de Kings League. Tá? Tem que fazer parceria com o Neymar lá na Kings League. Porque fraquíssimo. Demonstrando futebol nenhum. Thales Magno chegou no Corinthians no ano passado jogando bem. Tá? Era um ano de empréstimo até o meio desse ano. Foi prorrogado por mais 6 meses até o final do ano. Thales Magno começou o Campeonato Paulista jogando bem. Tanto é que ele fez 5 gols. Thales Magno foi um dos artilheiros do Campeonato Paulista. E o cara agora não joga mais nada. Aí tem nego dizendo assim, ah, mas o cara teve pneumonia. Ele não estava jogando nada antes da pneumonia. Ele já não estava jogando nada antes da pneumonia. Depois da pneumonia piorou. Eu achei que no jogo contra o Vitória ele teve mais mobilidade, mais vontade de jogar. Mas as ações dele não dão certo, cara. Teve um lançamento pra ele, que ele dominou com a perna direita. Cara, Yuri naquela bola dominava com a esquerda e chutava no gol. Ou então cortava o zagueiro com a perna direita e chutava no gol. Ele dominou com a perna direita, a bola voltou para trás, acabou o contra-ataque. Teve um lance que ele chutou a bola na trave, mas ele estava impedido, né? Infelizmente estava impedido. Cara, é uma tristeza ver o Thales Magno jogando. Outra notícia muito importante é sobre o sistema de reconhecimento facial da Arena. O Corinthians tinha até o dia 2 de junho para implementar isso. E mais uma vez, de forma incompetente, não conseguiu fazer isso, tá? E sabe qual que é o problema? O Corinthians não vai conseguir testar isso com sua torcida para o próximo jogo. Era para ter instalado isso antes do jogo do Vitória, para testar esse reconhecimento facial no jogo contra o Vitória. Porque o próximo jogo, dia 12 de junho, contra o Grêmio, é fora de casa, é em Porto Alegre. Então a gente só retorna agora depois da Copa do Mundo de Clubes em julho. O Corinthians perdeu a oportunidade de instalar esse recurso para evitar fraude de ingresso, cambista, né? Pessoas compram 3, 4, 5 ingressos e revende muito mais caro, ficam na porta do estádio oferecendo ingresso, na saída do metrô ali, Itaquera oferecendo ingresso. Isso é comum, isso é muito comum no futebol. E o reconhecimento facial vai acabar com isso, tá certo? Vai acabar com isso. Eu acho muito importante esse reconhecimento facial para a Arena do Corinthians. Meu amigo, a Justiça mantém o afastamento do presidente Augusto Melo. Ele vive aí dizendo em programas de TV, hoje ele está no programa Arena, deve estar falando lá agora. A desembargadora Clara Maria Araújo Xavier, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, rejeitou o pedido de um conselheiro do Corinthians para suspender a votação do impeachment do Augusto Melo, ocorrido em 26 de maio. O pedido, feito em caráter de urgência por Roberto William Miguel, alegava que Romeu Thoma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, desrespeitou o estatuto ao convocar a reunião sem garantir prazo para a defesa e sem esperar o parecer final da Comissão de Ética. A magistrada classificou o pedido como uma tentativa de burlar a ordem dos processos e criticou o uso do judiciário para uma disputa interna de um clube de futebol. Esdrúxulo, isso. Considerando que não havia urgência nem relevância social. A defesa de Miguel recorreu, alegando que a decisão foi incongruente e que a realização da Assembleia pode agravar a crise institucional.
O recurso ainda não foi analisado. Augusto Melo segue afastado, enquanto Osmar Stabile permanece na presidência do Corinthians. Então, meu amigo, é complicado. É muito complicado. Ele está agora no Arena, batendo no peito e dizendo que é presidente. Esse é o Augusto Melo. Tá? Todo mundo sabe que agora, em junho, vai abrir a janela, mas só para os clubes que... Fala aí, torcedor corintiano e sofredor, tudo bem com você? Mas só para os clubes que vão jogar o Mundial de Clubes. E em julho abre para o restante dos clubes do Brasil e de outros países. E nós estamos precisando de reforços de uma forma mais que urgente. Mais que urgente. Eu vou dar uma dica aqui de um nome que eu acho que cairia bem no Corinthians. Vitinho. Revelado pelo Botafogo. Jogou no Flamengo, jogou no Inter. O contrato dele acabou lá no mundo árabe. Está livre no mercado. É um ponta de lança, um ponta de velocidade, driblador. É o jogador que a gente precisa. É o jogador que Dorival pede para o estilo de jogo dele. Dorival na coletiva falou que o time do Corinthians foi montado para jogar por dentro. Por isso que ele está tendo dificuldade de fazer o time jogar. Porque a forma com que ele joga não é por dentro. E ainda mais sem o Garro. O Garro é um cara que joga por dentro. Aí sim, Dorival vai ter que voltar com o losango. Dorival vai ter que voltar pro losango. Jogar no 4-4-2. Fazer o losango com o Garro na frente, municiando Yuri Alberto e municiando o Memphis Depay. Mas a gente precisa de um jogador de velocidade urgente. Não dá mais para colocar o Ranieri jogando de segundo volante. Não dá mais para colocar o Martins jogando de ponta direita. Não dá mais para colocar o Carrijo jogando de ponta direita. Carrijo joga por dentro. Carrijo se destacou no Corinthians jogando por dentro. No início da carreira ele era ponta direita, jogava muito. Mas o cara tem 33 anos. O cara não tem mais o vigor físico de ficar indo e voltando o tempo todo. Tá? Então tem que extrair do cara o melhor dele onde ele rende mais, que é jogando pelo centro do campo. Aí ele joga de terno, meu amigo. Aí ele é magistral. Ele conduz o jogo, ele dita o ritmo do jogo. Esse é o Carrijo que se destacou no Corinthians. Mas jogando aberto como ponta direita não dá. O Corinthians precisa aliviar sua folha salarial, tá? Mas para aliviar sua folha salarial, ele precisa desfazer de alguns jogadores. O Alex Santana, ele não foi relacionado para o jogo contra o Huracan na Argentina, não foi relacionado para o jogo agora do Campeonato Brasileiro contra o Vitória. O Alex Santana está sendo negociado com o Grêmio, pedido do Mano Menezes, né? Alex Santana chegou no Corinthians jogando bem, mas com a chegada de reforços em julho do ano passado, ele perdeu espaço. Para mim é um bom primeiro volante, um cara de muita força, um cara para ajudar bastante na zaga, mas Ranieri para mim joga mais que ele. Então ele não tem espaço nesse time. Para mim pode liberar numa boa, pode liberar tranquilamente. Outro jogador que vai encabeçar essa lista aí de dispensa, tá? Não vou dizer dispensa, eu vou dizer jogadores disponíveis na vitrine, vamos dizer assim. Palácios. Cara, Palácios fez o primeiro jogo no Corinthians jogando bem, se machucou e ó, acabou o jogador. Teve um processo sério de lesão no joelho, teve que fazer 2 cirurgias, aí é um processo certo quando ele sai do Corinthians. Pode ter certeza absoluta disso, que o Corinthians vai responder um processo sério por conta desse cara. Tá? Para jogar, né? Foi relacionado algumas vezes, entrou no segundo tempo de 2 jogos no Campeonato Paulista, depois não jogou mais. E, para mim, ele deve encabeçar essa lista de negociáveis. Outro jogador que deve entrar na lista de negociáveis, um jogador da base, cria do terrão, Léo Maná. Léo Maná jogou muito bem na base, foi campeão da Copinha, mas Léo Maná não mostra futebol para vestir a camisa do time profissional do Corinthians. Será fraco, limitado. Tá? De time pequeno do estado de São Paulo, Léo Maná, não dá. Pode emprestar para ganhar experiência, ver se melhora, como o João Pedro Choca, que foi emprestado por Ceará o ano passado, jogou a segunda divisão, e hoje é outro zagueiro. Acho que deveria ser melhor aproveitado pelo Dorival Júnior, que para mim joga mais do que Kaká e joga mais do que o André Ramalho. Do ano tinha um comentário de que o Ceará queria contratar Charles. Charles já jogou no Ceará, tá? Charles foi pro Metalist lá da Dinamarca, do Ceará para lá. É um bom volante, mas para compor a equipe,
para ser titular, não dá. Tudo indica que Charles vai para o Ceará, para liberar também essa folha. Outro que pode sair é o Rian, o volante. Rian, um volante, é um canhoto, um primeiro volante, mas, cara, com o Raniel ele não vai jogar. Com o Martínez ele também não vai jogar. Ele é a terceira opção de primeiro volante. Então não dá para ele, tem que sair mesmo, tem que rodar, tem que jogar. Não dá para ficar prendendo o menino lá, para jogar muito de vez em quando. É relacionado todo jogo, mas nem entra em campo. E por fim, Matheus Donato, um goleiro experiente. É um pedido do Dorival Júnior. Um goleiro que faça sombra a Hugo. Um goleiro do nível do Hugo. Tá? Muito importante. A preferência do Dorival Júnior e sua comissão técnica é o Santos, goleiro Santos. Santos pertence ao Atlético Paranaense, está emprestado ao Fortaleza, mas não é titular no Fortaleza. Santos é um goleiro muito regular, conhece bem, Fabinho Soldado também conhece bem, é um excelente profissional, um excelente goleiro. Então assim, eu acho que cairia como uma luva, literalmente falando, na meta corintiana, tá? Uma informação aqui muito chata. O Romeu Tomás Júnior lançou uma nota, né, repudiando a ocupação ontem, né, dizendo que está aberta a conversa, mas desde que não tenha porrete na mão. Romeu, quem estava com porrete na mão ontem? A torcida entrou na moral, saiu na moral. A torcida não derrubou uma falha de uma fazão com porrete na mão. Não existe isso, Romeu Tomás Júnior. Não inverta as coisas. Você é o responsável, você é presidente do Conselho Deliberativo, você é responsável por gerir o Estatuto do Corinthians, por renovar esse Estatuto do Corinthians. Faça isso valer o mais rápido possível. Faça isso valer o mais rápido possível, porque do jeito que nós estamos, não dá para ficar. Tá certo? Vivo todo dia às 13 horas. Tá? Melhor dizendo, de segunda a sexta, às 13 horas, ao vivo, almoçando com a Fiel, TV Diário do Timão. Eu sou o professor Lucas Matos. Esse é um canal de um coração corintiano para milhões de corações corintianos. Se você ainda não nos segue, faça essa gentileza, não paga nada, é de graça. A gente faz isso aqui porque a gente ama. Solta o dedo no like. Por que é importante você dar um like? E vai enviar esse conteúdo para mais corintianos. A nossa comunicação aqui, o nosso trabalho vai chegar a mais corintianos. Então senta o dedo no like, ative as notificações, compartilhe o nosso canal com seus amigos, ajude o nosso canal a crescer, tá? O objetivo aqui é estar narrando jogos, trazendo as notícias e vamos Corinthians. Paz São Jorge, é nóis.